Aprove ao Senhor nos reunir neste lugar. Aprove ao Senhor nos atrair aqui, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos no Senhor. O Senhor nos chama igreja gloriosa. Povo santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdote santo. Os céus conspira nesta noite para grandes feitos neste lugar. Porque tu nunca reuniste a sua igreja em vão e com as mãos vazias. Nesta noite terá alimento. Nesta noite terá pão. Nesta noite terá peixe. Porque o Senhor do sustento está aqui. Oh Espírito Santo de Deus, flua neste lugar de maneira poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia. O pessoal não está brinquedo no relógio, não, hein? Até na introdução ele já solta. Cadê o Mateus? Depois a gente conversa, tá, Mateus? O líder do relógio. Eu orei baseado no que eu vou comentar e está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse, irmãos, da palavra de Deus como o que nós, igreja, temos de mais importante. Se a palavra de Deus mandar você fazer, você faça. Se a palavra de Deus disser para você não fazer, você não faça. Essa é a melhor maneira de você ser guiado sobre essa terra. O grande problema é que nós não estamos tendo o capricho, o interesse, o cuidado, o zelo que nós deveríamos ter de passar tempo com essa palavra e refletir e meditar sobre aquilo que ela quer nos informar, do jeito que ela quer nos informar. E muitas vezes nós perdemos tempo com muitas fábulas, com muitas falácias, que ao invés de contribuir, confunde mais ainda a mente e os pensamentos das pessoas. Nós estamos com um projeto aí, Efatá, que o pastor Jorge está cuidando. Nós estamos no 12º capítulo de 1 Coríntios. 12º e 13º. Vai cair exatamente no 12º. Então eu quero que vocês, com a sua Bíblia aberta, por favor, eu quero que vocês acompanhem. Eu vou estar com a João Ferreira de Almeida, e eu gostaria que você deixasse entrar em você, porque como eu estou dizendo para você, você vai pegar Jesus lá em Atos capítulo 1, verso 1, diz que Jesus não só ensinava, Jesus praticava. Jesus fazia. Nós precisamos ser uma igreja atuante, uma igreja que tenha percepção de como o espírito desta igreja deseja atuar nela. Nós temos aqui vários pais, vários esposos, líder de uma casa, e você sabe como a melhor maneira de você liderar lá, governar lá essa casa. Então essa casa aqui tem um direcionador, se chama Espírito Santo de Deus. Bem como Ele deseja guiar a mim e a vocês também. Então observa aqui em 1 Coríntios capítulo 12, e eu estou repetindo o título, só a imagem que mudou, e presta bem atenção também no título. O que um homem e uma mulher vivendo no fruto do Espírito pode gerar na vida de uma pessoa ou de outra pessoa. E eu vou provar a vocês que isso é possível sim.
Isso é possível sim, porque a Bíblia, ela nos ensina isso. Mas primeiro eu quero falar sobre o que Paulo está falando à igreja de Corinto, acerca da diversidade, não é a adversidade, da diversidade dos dons. Capítulo 12, a partir do verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é o quê? É a ausência do saber, do entendimento sobre aquilo que ele deseja que nós saibamos. Vós bem sabeis que erais gentios, levado aos ídolos mudos, conforme erais guiado. Então, eis aqui esse que Paulo diz. Eu tinha vários deuses, vários ídolos, e era guiado por eles mesmos, porque no momento que você ia, fazia o despacho, fazia o que te fazia, você acreditava que ele ia te responder. Já contei várias histórias aqui de abóbora, de Cosme e Damião, tudo isso. E Paulo está dizendo, vós eras gentios era eu e vocês. Isso tem muito mais valor do que até para o próprio povo judeu. Porque nós fomos enxertados. Então já há uma graça eminente sobre nós. Porque nós já saímos no lucro. Então muitas vezes, quando a gente pensa, mas eu tive essa oportunidade, eu tive essa chance, não, eu já estou aqui, já está legal, já estou confortável. Não, você precisa aproveitar a oportunidade da maneira necessária, para que você veja resultado diante daquilo que você foi introduzido. Mas eu vou na igreja, está legal, eu escuto a palavra, está legal. Não, você precisa desejar mais, você precisa querer mais. Você precisa buscar mais, diante daquilo que lhe foi prometido. Verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui no verso 5 já está falando de ministério. Então Paulo traz a ideia de dons e a ideia de quê? De ministério. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que você entende por essa questão de operação? Alguém poderia dizer? Quando o pastor Alexandre sai com a sua equipe para fazer uma operação, vai executar algo que lhe foi o quê? Designado. Então Paulo está ensinando que tanto o ministério quanto os dons é para ser usado. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Tem algo dentro de você que você vai descobrir hoje. E a partir de hoje, você vai usar, hein? Você vai usar. Você precisa usar. Nós precisamos usar. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Já foi dada ou vai ser dado? Vai ser dado ou já foi dado? Já foi dado. Para quê? Para o que é útil. A igreja, os membros, as pessoas na igreja têm necessidade, sim ou não? Até o descrente tem necessidade. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de quê? Sabedoria. Como nós precisamos desse dom. Tanto de usar, e tanto para que outro seja usado em nosso favor. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra o quê? De conhecimento.
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tem alguém precisando de fé aí? E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outra, a operação de maravilhas. Que dom maravilhoso, hein? E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como opera todas essas coisas. Essas coisas o quê? Os dons. De repente você está aqui nessa noite e você precisa que Deus use alguém, que alguém se deixe usar com um desses dons para mudar algo na tua existência aqui na terra. Eu lembro quando a gente no hotel, concentrado para nossas atividades profissionais, aí o meu pastor me liga e diz: ó, acabou. Como é que você vai lidar com um negócio desse? Tem que ter muita coragem de um lado para falar e de outro lado para receber. E como é que faz? O certo é que alguém falou, alguém entendeu, alguém recebeu e você está aqui nessa noite. Por quê? Dons. O dom foi utilizado. Porque se olhar para você, se olhar para outros, mas você está tão arrumadinho, está tão justinho onde você está. Mas o dom espiritual, ele tem essa função muito mais do que uma ação natural, minha e sua. Você vai observar que todos são pelo mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Não tem diversidade de Espírito, tem diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. A partir do verso 12, ele vai dar o valor para que isso existe. Qual que é a necessidade, onde isso se encaixa e qual é o sentido disso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Então ele começa a dizer, muitos membros, mas um só. Então não tem vários corpos para vários membros. Tem vários membros para um corpo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado em um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou membro? Por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Quem colocou como quis? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já imaginou um corpo só de mão? Um corpo só de orelha? Que coisa feia. Verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, o membro do corpo que parece ser o mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tenha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidado uns. Diga para o seu irmão: eu preciso cuidar de você. Eu preciso zelar de você. Vou dar um exemplo aqui legal. Vamos pegar o pastor Júnior. Você acha que o senhor seria o que no corpo, pastor? A orelha? Pastor Devani seria o que, pastor Devani? Os olhos? Pode ser os olhos. Pastor Jorlei seria a boca. Faz sentido, faz todo sentido. Quer saber? Vem aqui tomar um café com a gente. Verso 23. Os que reputamos ser menos... Já lemos, sim? Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem junto com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Eu pergunto, é verdade isso? É verdade, irmão? Não, eu da Bíblia eu sei que é verdade. Na prática, é verdade isso? Tem certeza, pastor? Eu vi alguém mostrando um carro bonito ali e o outro saiu de perto. Nós precisamos entender esses princípios. Esses princípios precisam nortear as nossas vidas. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores ou mestres? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? O versículo 31 eu quero ler junto com vocês. Coloca aí, 31. Nós vamos ler junto, alto e bom tom, ok? 1, 2, 3. Portanto, procurai com os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais. O que Paulo nos orienta? Procura, 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 procura. Hoje você vai encontrar alguma coisa aqui, eu não sei o que é, você vai encontrar. Irmãos, há mais de 2000 anos está escrito. Você sabia que eu tive uma fala de alguém que havia morrido. E estava, por um lado foi bom, por outro lado ele queria excomungar a pessoa. E que um amigo de um amigo morreu. E está lá no céu, né, irmão? Está desfrutando da presença, da glória de Deus. E ele sentia tanta falta daquele amigo e pediu o Senhor para trazer ele de volta. E Deus ouviu a oração do amigo e trouxe o outro de volta. E quando ele chegou, ele falou assim: fulano, que bom que Deus te trouxe de volta. Ele falou assim: ô seu abençoado. João Colenta, né? E ele disse: para que você pediu o Senhor para me trazer de volta? Fazer o que aqui? Porque ele já estava desfrutando daquilo que um dia nós vamos desfrutar. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas dentro de você que Deus ouve, Deus atende e Deus faz, porque Ele delegou você, Ele delegou a mim, Ele delegou a nós. E diante disso, eu falei com vocês aqui da primeira vez a respeito desse título. E quem lembra o primeiro personagem que eu falei? Quem anota sabe.
Ananias. O episódio que eu usei de Ananias foi a respeito da conversão do apóstolo Paulo. O interessante é que você muitas vezes se pega sem compreender por que Deus quer usar quer usar você. E muitas vezes o que nos remete é o seguinte: mas meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo outro, minha família veio de tal lugar assim, mas eu fazer tal coisa, é muita coisa para mim. Eu não sou digno, eu não tenho condições de fazer isso. Isso é mentalidade. Mentalidade. E quando você vai observar Deus falando com Ananias, verso 10, o Senhor diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse do Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Ele está orando. Então veja bem, irmãos, Deus aparece para Saulo, para mudar o estilo, a maneira dele de viver. E no momento que Deus começou, Deus mesmo poderia mudar tudo. E sequer nem permitir que Paulo ficasse cego. Agora Deus chama Ananias e diz: Ananias, levanta-te. Essa expressão é não só gestual, mas de ouvir. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Quem crê que Deus fala? Depois eu vou te falar o que Deus falou comigo ao teu respeito. Isso precisa, irmão, mudar na nossa mente. Porque muitas vezes a nossa mente é cauterizada. Ela fica embutida em pensamentos, em coisas naturais e terrenas, que não permite a gente acessar esses lugares, as questões sobrenatural. E ele disse: o Senhor dá um nome à rua chamada direita. Verso 14. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então veja bem, Ananias está pontuando com o Senhor a respeito da situação de Paulo, que ele era um perseguidor da igreja. O Senhor não está perguntando nada disso para Ananias. Talvez, irmão, muitos de nós agimos assim. Talvez você vê pessoas que viveu um mundo. Talvez você vê pessoas que estão no pecado. E muitas vezes Deus quer te usar para curar essa pessoa, para salvar essa pessoa. Você fala: essa daí eu não prego, essa daí eu não oro, essa daí eu não evangelizo. Para com isso, irmão. Vai fazer o que Deus te mandou. Seja um instrumento de Deus. Se Deus quer curar, se Deus quer salvar, se Deus quer libertar, quem sou eu e você para falar para Deus não fazer? Ananias está pontuando para Deus. Deus está falando: levanta, vai na rua que eu estou te mostrando, porque tem alguém lá, tem alguém em uma casa orando, pedindo misericórdia, porque ele está cego espiritualmente. E você vai ser o agente, você vai ser a pessoa que eu vou usar. Escuta, tem pessoas orando para Deus levar você lá. Tem pessoas orando para você interceder por ela. Tem pessoas que estão clamando a Deus e pedindo: Senhor, envia alguém para falar comigo. E nós muitas vezes estamos insensíveis à voz de Deus. O que Deus está querendo nos orientar. O verso 11 diz que, na sequência, o verso 14 diz que Paulo tem uma visão. Uma visão de quem chegando? Uma visão de Ananias chegando. Preste atenção. Tem pessoas que Deus está mostrando para ela: é você,
É você, não é o seu pastor, não é o seu líder, é você. E muitos desses são os seus próprios amigos, são os seus próprios familiares. Eu lembro quando a minha mãe estava envolvida com o princípio de obra de magia negra, e que eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu estava aqui em Goiânia, e eu li na palavra de Deus, Provérbios, se eu não me engano, 7:17, um negócio assim, que eu li para o pessoal do Madrugadão. Quem esteve aqui no Madrugadão, dê um sinal aí com a mão. Isso, 5%, vai chegar aos 100%. Então, o Senhor, eu li na palavra de Deus, aquele que me busca de madrugada, me encontrará. Eu disse, ei, o Senhor não pode mentir. Ele disse que se eu buscar, eu vou encontrá-lo. Eu quero encontrar o Senhor. Fui orar na madrugada e eu disse, Senhor, a tua palavra diz que eu te encontro na madrugada. Salva minha mãe. Era de uma sexta para o sábado, de uma quinta para sexta. E nós tínhamos um grupo da Igreja Assembleia de Deus, que a gente frequentava, e naquela sexta-feira, que eu tinha horário de quinta para sexta, a minha mãe disse, eu vou para a reunião. Eu disse, vai mãe, com Deus, e eu fiquei em casa. E a minha oração na madrugada era, Senhor, salva minha mãe, salva minha mãe. Quando ela volta, mais ou menos por volta das 11h30, meio-dia, ela estende a mão e ela diz, a paz do Senhor Jesus, meu filho. O poder da oração, o poder da presença, o poder da intercessão, e com os dons espirituais não é diferente. Tem pessoas, irmãos, que poderia estar viva e não ter morrido se você exercesse o dom que há em ti, o dom que há em nós. Eu pergunto, quem acredita que tem um dom aí dentro de você? Olha as poucas mãos que foram levantadas. Nós não acreditamos, irmãos, que isso é verdade, que isso é possível. A palavra de Deus diz que quando Ananias, verso 14, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Presta bem atenção, irmão. É Deus que está dizendo, esse aí eu escolhi para mim. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. E Deus ainda tem misericórdia de nos colocar diante de pessoas que Deus fará com que os seus ministérios cresçam de maneira extraordinária. E essas pessoas dirão, alguém me ajudou em tal dia, em tal época, em tal estação. Eu trouxe a minha mãe na fé aqui na igreja, para testemunhar para vocês o que ela sempre falava ao meu respeito. Deus disse para Ananias, Ananias, eu não estou preocupado com o seu medo, eu não estou preocupado com o que você pensa, eu estou mandando você fazer, e vai fazer o que eu estou mandando você fazer, porque esse aí vai levar a minha palavra diante de reis, diante do meu povo e diante dos gentios. Tem pessoas, irmãos, aqui, que vai assumir essa posição com Deus. E um dia você vai dizer assim para mim, pastor, Deus está me enviando para isso, isso e isso. Por quê? Porque Deus te criou para que fosse feito a vontade dEle, não a minha e não a sua. A Bíblia diz que Ananias entende isso. Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Olha para alguém aí do seu lado. Olha com essa mentalidade. Olha com essa mentalidade. O quanto essa pessoa é escolhida para Deus. O quanto Deus tem plano na vida dessa pessoa. E vai ser você que Deus vai usar nessa noite.
para impulsionar essa pessoa, para ela alavancar o ministério chamado dela. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, mudou a conversa. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas pessoas às vezes sofrem perto de nós? É porque nós não temos a ousadia de se levantar e dizer para essa pessoa: Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua sorte. Porque a Bíblia diz que Ananias chegou naquela casa, irmão, colocou as mãos sobre a vida de Paulo, e a sua visão voltou, irmão, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Onde estava essa cura da visão de Paulo? Onde estava esse batismo com o Espírito Santo? Estava dentro de Ananias, dentro dele. Tem coisas tão grandes dentro de você, que você precisa liberar, você precisa doar para alguém, nessa noite. Você precisa sair daqui procurando alguém, para orar por ela, para exercer o que você está ouvindo aqui nessa noite, e não olha para a pessoa, olha para aquilo que Deus está orientando você a fazer. Talvez o Senhor diria para todos nós que estamos aqui: Ananias, Ananias, levantam-se, e vai em tal lugar, em tal endereço, porque lá tem fulano, lá tem ciclano, lá tem beltrano, e eu vou usar você para salvar essas pessoas, porque o sangue do meu filho foi derramado por amor a essas pessoas. Talvez no seu trabalho tem um montão de Saulo lá, e você é o Ananias, e você é aquele que diz: Senhor, eu entendi, eu vou te obedecer, eu vou ser usado nas suas mãos. Ouça, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Alguns dizem 14, porque inclui Hebreus, mas isso não é confirmado. Paulo está sendo colocado como uma das 7 mentes mais brilhantes que já existiu na terra. E eu pergunto: aonde fala de Ananias? Aonde diz sobre Ananias? Mas escuta, nesta noite, você pode ter certeza que Deus vai fazer com que muitos Ananias se levantem nesse lugar. Deus vai apresentar muitos Ananias aqui nessa noite. Você vai entender o propósito chamado de Deus para aquilo que Ele lhe chamou. Segundo exemplo que eu ia começar, mas não deu, o exemplo de Barnabé. Falei alguma coisa sobre ele aqui cedo. Observa bem, irmãos, Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, é descrito assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem está nesse meio? Barnabé. Irmãos, onde você estiver, se você for cheio do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. Na casa dos seus familiares, na casa dos seus amigos. Esses dias eu estava vendo ali, hoje mesmo, apresentou uma foto aqui, acho que o pastor Glaucio dos pedreiros lá, não é pastor Glaucio? Tem um grupo lá na obra. E lá na obra eles estão compartilhando a palavra e orando. Na obra. A Bíblia diz sobre este homem chamado Ananias, que lugar onde eles estavam, irmão, eles oraram, o chão tremeu. Por que o chão tremeu? Porque teve alguém que orou.
e era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade, porque todos os que possuíam herdade, as coisas, vendendo-as, traziam o preço como fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu pergunto para vocês, irmãos, hoje na ansiedade, no desejo que temos todos nós de adquirir tudo e mais tudo, eu pergunto, você teria coragem de fazer isso? Ou isso aqui é conto de carochinha? Agora, o nome que foi dado a ele, Barnabé, José Barnabé, qual que era? O que significava? Filho da consolação. Eu pergunto, quem é que você tem sido usado para consolar? Onde o Espírito Santo de Deus tem mandado nós irmos para consolar, para declarar o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. A Bíblia diz que Barnabé, ele pega tudo que tem, ele vende e leva e coloca aos pés dos apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Assim José, a quem um apóstolo deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu, trouxe o valor e depositou aos pés dos discípulos. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que depois da morte de Jesus em Jerusalém se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, a qual vive fraternalmente compartilhando os seus bens. O que isso quer dizer, irmãos? Muitas vezes nós temos condições de abençoar as pessoas, mas nós não fazemos. Nós pensamos em nós. Eu pergunto, quantas mulheres têm quantos pares de sapato na sua sapataria? E quantas pessoas, quantas mulheres, irmãos, não tem um sapato, não tem uma sandália? E se disser para você, doa, você diz, eu vou usar um dia. Eu vou usar um dia. Porque eu preciso, eu necessito. Agora, quem é que você está socorrendo? Quem é que você está atendendo? Porque nós ficamos só na condição que eu preciso, eu necessito. E assim, irmão, muitas vezes é a nossa vida espiritual. Eu só fico na posição de receber, me dá. Eu não desago, eu não estendo as minhas mãos, eu não ofereço ajuda, eu não oro com ninguém, eu não profetizo sobre ninguém, eu não abençoo ninguém. Como que nós vamos ser usados por Deus? Porque nós somos pedintes espirituais, mendigos espirituais. Nós nunca acreditamos que nós temos nada para doar para alguém, que nós não conseguimos liberar uma palavra sobre ninguém, e que não vai acontecer. Escuta, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus move em nós com o espírito de ousadia, para dizer para mim e para você o que ele já disse aqui: busque os dons. Busque os dons, tenha esmero, tenha desejo, tenha vontade, para exatamente aquilo que Deus deseja usar você, na vida das pessoas, diante daqueles que Deus tem te colocado.
diante daqueles que Deus tem propósito na vida dele. Eu falo do Sonilson, mas o Sonilson disse que Deus da eternidade ele já nasceu salvo. Sonilson, um dia nós estávamos na mesa de um restaurante. Fica de pé aí, Sonilson. Fica de pé. Vamos dar um aplauso para o Sonilson. E ali a gente conversando, sempre tinham aquelas conversas. Eu disse, seu Nilson, a partir de hoje, eu profetizo que o senhor será o profeta do Senhor. Ele disse, mas pastor, não tem jeito, mas por isso eu profetizo e o senhor vai ser um profeta do Senhor. Quem assistiu a convocação da ceia de hoje aqui através do seu Nilson? Se cumpriu ou não cumpriu? Ele participou do madrugadão mais do que o pastor da igreja. É ele que está colocando a mão na cabeça do sogro agora, do genro. Antes era um genro, agora é ele. E da filha também. Uma palavra que foi liberada. Uma palavra que foi liberada. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, eu vou liberar uma palavra hoje na sua vida. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O Ministério de Louvor pode subir. Quando Deus mandou o anjo para Maria, o anjo falou o que para Maria? Falou o quê? Me ajuda aí, irmão. O que o anjo falou para Maria com relação ao fruto que viria dela? Não tema, mas o quê? Que ela iria gerar. E o que ela falou para Jesus? Não, antes. Isso, como? O que o Senhor disse para Maria? Descerá sobre ti e gerará. Nós vamos emprestar o nosso ventre para o Espírito Santo de Deus gerar nessa noite, nesse lugar. Gerar filhos espirituais. Nos dá direção para que a gente possa avançar diante daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Preste atenção. A minha irmã no Rio de Janeiro, naqueles happy hour, no dominguinho do sapatinho, da tardezinha. Samuel conhece bem tardezinha. Sorriso, né? Não conhece mais não. Eu estou passada, amor. E eu disse, minha irmã, você precisa ensinar a sua neta os caminhos do Senhor. E todo domingo à tardezinha. Esses dias ela não tinha me contado nada, foi o Samuel que viu. Meu pai, você ouviu a minha tia numa escola bíblica dominical? Eu falei, não, Samuel, me mostre. E ele me mostrou, eu mandei uma mensagem para ela, falei, minha irmã, louvado seja Deus, eu te vi numa escola bíblica dominical. Ela, meu irmão, eu estava lá mesmo. Eu disse, uma palavra que foi lançada, uma palavra que foi liberada, presta bem atenção. Hoje eu falei do caso aqui do Rafael. O Rafael, que a esposa dele teve neném agora, a Brenda, nasceu a Helena. E um dia conversando com o Rafael, ele contando a história do pai dele e da mãe dele, isso, olha a Helena. Deus dá uns negócios bonitos para nós, né, irmão? Mais um netinho meu aí, ó. E ele contando a experiência do pai e da mãe, envolvimento nas coisas espirituais de outro jeito. Eu disse, que bom, rapaz, que você está orando. E conversando com ele sobre o ministério aqui, novo ministério dos empreendedores. E eu fiquei comovido com aquela situação, porque são pais, né? Ele dizendo que da briga que o pai dele uma vez envolveu, e ele queria pegar a arma do pai para poder resolver aquilo. Eu disse, graças a Deus que você não fez.
E hoje pela manhã, irmão, na ceia da manhã, está uma senhora do lado do Rafael. Quem é a pessoa? É a mãe do Rafael. E na hora que nós estamos ministrando aqui, eu não conhecia ela. O Senhor falou: desce. Tem uma carga de demônio nas costas dessa mulher que ela não está conseguindo ficar de pé. E a mãe e a sogra do Rafael já estavam orando com ela. Eu desci, fui lá, orei. Não deixamos manifestar. E a mulher saiu daqui salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se coloque de pé. Hoje você vai descobrir o dom que há em ti. Há algo em você que tem pessoas esperando. E algumas dirão para você: Deus me mostrou quem seria você. Eu tenho que te expor em alguns momentos. Vem cá. A Mirella, eu contei para a Luciene. Eu disse: amor, eu tive um sonho que parece que alguém me procurava e falava algo comigo, só que eu não conseguia discernir quem era a pessoa. E ela me pedia ajuda e eu não conseguia entender quem era. E num momento que a Mirella passou por uma certa dificuldade, e um dia que no culto nós sentando ali, eu e a pastora Lu com ela dizendo que naquele momento, daquela angústia, ela me chamava. E na hora que ela falava isso, Deus fez lembrar do sonho que eu tive. Não sei se foi sonho ou revelação. Eu disse: Mirella, agora que eu estou lembrando você falando, eu ouvi alguém me chamando, mas eu não sabia quem era. O certo é que nós tratamos do caso da Mirella, e o Senhor deu vitória para ela, e ela está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Tem coisas grandes que vai acontecer na vida das pessoas, porque você vai deixar ser usado por Deus. Deus vai usar você. Deus quer usar você. E não pergunta para Deus como. Obedece, levanta-se e vai fazer o que Deus te mandou. Exatamente para que o nome do Senhor seja glorificado na vida das pessoas que Deus está te enviando, no lugar que você, onde você já está. Você vai ver pessoas sendo curadas, você vai ver pessoas sendo salvas, você vai ver pessoas sendo libertas, você vai ver demônios sendo repreendidos na vida dessas pessoas, você vai ver as pessoas vomitando bicho de dentro dela. Você vai ver cicatrizes de pessoas desaparecendo na hora que você orar. Qual que é o nome dela, pastor? Andréia, passa um pouquinho. Andréia, no dia da consagração do pastor Neto, da pastora Dali. É prima, né? Prima. E ela esteve aqui. Na hora que a gente estava conversando com a Mirella lá no canto, ela estava conversando e já ia despedir. Eu disse: eu quero orar com a senhora. E eu perguntei para ela: o que a senhora pediria para Deus? Se Deus lhe perguntasse hoje, o que a senhora desejaria? Ela disse: eu desejaria que Ele me desse alegria. Eu disse: nós vamos orar. E nós oramos. E aqui ela está de volta. Ela está de volta aqui nessa noite para entregar a vida dela a Jesus, diante da igreja do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Faça a oração de confissão. Rosiana, traz seu pai aqui. Vem cá, meu amigo, pai da Rosiana. Um senhor simpático, bonito, elegante, meu amigo. Eu disse para ele: eu vou casar o senhor. E disse para ele: primeiro o senhor vai fazer uma aliança com Jesus. O
se eu não casar com a pessoa errada. Ele disse, pastor, eu topo isso aí, eu topo isso aí. E hoje o senhor veio aqui, hoje nós vamos selar isso. E o senhor vai fazer uma aliança com Jesus. E Jesus, diante daquilo que o senhor deseja, vai dar uma pessoa especial, tá? Depois apresenta a Naya aí, tá? Porque a sua filha, o seu genro, sua família tem orado pelo Senhor. Amém? Pastor Devani, faz a oração. Nessa noite nós vamos nos aliançar. Faz a oração de confissão com ele. Eu quero aproveitar antes de encerrar. Tem alguém aqui nessa noite que está desviado ou gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. Se tem alguém aqui nessa noite, tem alguém? Quer voltar para o Senhor? Quer arrumar a sua trajetória com Deus? Faça isso hoje. Eu estou te convidando. Você veio aqui para um propósito de Deus na sua vida. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa chance. Aleluia. Está vindo uma pessoa aqui na frente. Vem cá, meu filho, com a sua família, vem. É, você? Isso. Esses gêmeos lindos. Vocês têm buscado a Deus. E Deus tem se revelado a vocês. Deus tem honrado a sua casa. Deus tem guardado a sua família. Não se preocupe. Deus cuida deles. Aonde eles estiverem, Deus vai estar guardando seus filhos. Nós queremos abençoar a sua família. Deus tem um destino para a sua casa. Deus tem uma direção para a sua casa. Deus tem atraído vocês para aquilo que Ele tem na vida de vocês. Aquele encontro na casa do Fausto não foi por acaso. Deus tem trabalhado muito na sua vida e vai trabalhar muito mais. Abençoa eles. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Venha rápido. Esta noite, pastor Devani, o senhor vai pegar o telefone dele e o senhor vai cuidar dele comigo, ligando, abençoando. Isso aí é aquilo que Jesus falou para Ananias. O senhor é Ananias, ele é o Paulo, tá bom? Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja? Eu quero que você venha aqui com a sua família. Nós queremos abençoar você. Vocês vieram no dia certo e na hora certa. Deus tem um destino para cada um de vocês. Pastora Braucio, pastor César, vem aqui. Nós queremos abençoar vocês. Nós queremos liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Estende as suas mãos aqui, igreja. Oh, Espírito Santo, tu trouxeste este homem, esta mulher. Vem
nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Santo Espírito venha mover. Santo Espírito venha mover. Santo Glória a Deus. Espírito Você crê? venha. Você crê que Deus quer te usar nessa noite? Você crê que você pode ter nessa noite despertado o seu dom espiritual? Santo Espírito Você precisa crer nisso, você precisa confiar nisso. Você precisa desejar ser um instrumento de Deus aonde você está. Oh, aleluia. Eu quero que você procure alguém agora para você orar. Procure alguém agora para você orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito venha Ministra. mover. Ministra sobre alguém. Ministra sobre alguém. Ore com alguém agora. Declara sobre alguém agora. Deixa o Espírito Santo de Deus mover em você. Deixa o Espírito Santo de Deus mover através de você. Deixa Ele te usar nessa noite. Deixa Ele te usar com poder. Deixa Ele te usar com graça. Teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Declara uma palavra sobre alguém. Glória, glória, glória. Creia que essa palavra é a palavra que vai trazer vida para essa pessoa. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa. Yahvé.